Então, pessoal, como eu havia prometido, agora eu vou mostrar um banco de dados grande, tá? E os desafios que a gente tem aí para resolver a questão de como lidar com 1 milhão de células, por exemplo, com dados. Então, esse desafio me foi proposto quando comecei o mestrado em, nossa, 2000, 2000. 16 anos atrás, eu tive que pensar num banco de dados para o mestrado. Aí, nossa, tô velho. Aí eu pensei, nossa, vai ser um banco de dados muito grande. São 400 árvores, 100 arbustos, 9 fenofases. Então, 3, 4 anos de dados a cada 14 dias. Então, você vai multiplicando esses números, você vai ver que 9 fenofases vezes 400 arbustos e árvores dá 2.700, né? Aí vezes 100 vezes que eu fui na mata, dá 400 mil células. Só que aí tem outras coisas também que você vai incluir no banco de dados, e o número de células acabou sendo bem maior, porque eu acabei pegando mais 300 árvores num outro morro. Bom, chegou no final das contas que eu tinha que pensar numa forma de colocar os dados em linhas e colunas, né? Linhas e colunas, de forma que eu conseguisse fazer as filtragens. Aqui está com filtro, ó, tá? E também tinha os indivíduos aqui e uma série de outras colunas, ó, com informações ecológicas para cada indivíduo. Tem a altura aqui, ó, se é a espécie pioneira, tem o CAP e a coluna das fenofases também, de modo que eu conseguisse depois, ao longo das filtragens, separar dados de um único indivíduo, de uma única fenofase, para fazer gráficos, tá? Então aqui você pode ver ó, todas as colunas que tinha, né, as datas, ó, e aqui os códigos de Fourier, que é uma forma de fazer fenologia em porcentagem, né, e todo o tamanho no banco de dados que foi originado e que tinha que funcionar as filtragens, tinha que funcionar os cálculos de correlações e os outros cálculos que eu fiz, de forma que no final do mestrado eu não ficasse maluco, né, tentando rearranjar essa digitação de dados para algum cálculo, algum gráfico que surgiu e eu não ia conseguir a tempo terminar o mestrado com isso, né? Tentando fazer um rearranjo aí de informações na última hora. Até porque para digitar o banco de dados foram necessários 4 meses aí trabalhando numa média de 6 horas por dia. Então imagina se eu tenho que redigitar o banco de dados de uma outra forma porque não consegui fazer um gráfico. Então, se você for trabalhar com banco de dados grande, eu vou mostrar o tamanho do banco de dados agora, enquanto eu vou falando, eu recomendo que você gaste aí uns 2 meses do seu mestrado pensando como que é o banco de dados, como que vai ser o banco de dados, para você depois não ter que gastar mais 6 meses mudando ele, que não vai rolar, vai terminar o seu tempo e você não vai defender o mestrado, e muito menos o doutorado. Olha só, tá? Esse é o banco de dados. Agora vocês vão ver qual é realmente o tamanho, porque eu tenho que vir aqui, ó, e ir para baixo aqui, ó. Vocês podem perceber que lá à direita tem a barrinha de quanto andei, né? Quanto eu andei no banco de dados. Vocês vão ver que ele praticamente nem mexe, de tão grande que ele é. Ó, tá? Então imagina você que você fez tudo isso aqui, digitou tudo isso aqui, já está com tendinite na mão, e aí o teu orientador pede, eu quero um gráfico assim. E aí você não sabe fazer e o banco de dados não suporta você fazer. Tá? Aí você está ferrado. Tá? Então, de verdade, eu gastei 2 meses pensando como que eu ajeitava as linhas, como que eu ajeitava as colunas e como eu colocava informação de forma que você conseguisse retirar de dentro de todas essas células que vocês estão vendo aí um dado único, por exemplo. A fenofase botões para planta número tal, da espécie número tal, no lugar tal, e fizesse só o gráficozinho daquele indivíduo. Ou conseguisse pegar só de uma espécie, só de um tamanho de CAP, e fizesse gráficos separados, né?
para fazer análises para algumas plantas. Então vocês percebam aí, ó, agora começou a mexer lá à direita o quadradinho, mostrando aonde que está realmente o banco de dados, onde que você está lá no meio de todas as células, tá? Então esse é um banco de dados grande, tá? Tem 6 MB o tamanho de arquivo. Eu não cheguei nem em 30% do tamanho dele, estou baixando aqui, vou falando enquanto isso, para vocês terem uma ideia de que se você tiver que digitar isso aqui de novo, de um outro jeito diferente, não vai rolar, tá? Não vai rolar, você perdeu o seu mestrado. Então a minha dica para quem for um dia trabalhar com fenologia e com banco de dados grandes, ecológicos, se você não souber fazer sozinho isso, não tiver os insights aí para fazer, conversa com alguém que manja de Excel, mais do que eu, e tenta fazer isso aqui, tenta planejar isso aqui antes de ir a campo, né? Como que vai ser tudo isso aqui, senão não vira, tá? Agora eu vou acelerar aqui para vocês verem realmente onde que a gente estava. Ó, vou clicar no acelerado aqui, ó. Ele continua, tá? Ó. Tem mais árvores, mais dados lá na direita. Agora que a gente vai chegar no fim dele recém. Aí terminou. Bom, então vamos lá no começo. Agora eu vou ampliar aqui, ó, nós estava em 30%. Vamos ver alguma informação que a gente vai filtrar aqui para vocês. Por exemplo, eu quero pegar nesse monte de dados aqui, dados de espécies, por exemplo. Aqui você clica, vai mostrar todas as espécies que eu trabalhei, ó. Foram 70 e tantas espécies. Aí eu quero dados só da espécie número 2, que até eu lembro o nome, Cupania vernalis, camboatá, tinha bastante indivíduos. Ok. Então lá de 7.000 e tantas linhas, ele pegou 900 linhas, que seria um banco de dados só para camboatá. Ó, tudo espécie 2, que é espécie, ó, tudo 2, e aqui todas as fenofases, e esse seria um banco de dados para camboatá. Ó. Pode ver que ele é um banco de dados grande também. Ó. Tudo isso aqui é para camboatá, unicamente para camboatá. Ó, tudo isso aqui é camboatá. Ó. Tá vendo? Agora, dentro desse grande banco de dados ainda, a gente pode filtrar mais. E aí eu vou pegar só a fenofase antese para camboatá. Então é uma filtragem em cima da filtragem. Agora tem só 102 linhas para fenofase, antese para camboatá. Aí está o banco de dados, né? E aqui tem uns locais que eu fiz um acompanhamento mais longo, ó, 4, 5 anos de dados, e aqui tem só 3 anos de dados, 2 anos de dados. Tá? Aí eu posso fazer o seguinte, ó, já tenho um banco de dados considerável para camboatá. Agora, imagine se eu tivesse que pegar linha por linha e ir catando naquele banco de dados. Não ia acontecer, né? E aqui eu tenho as plantas, ó. Planta 2 era camboatá, a planta 293 era camboatá. Aqui tem os locais, aqui tem circunferência, altura do peito de cada camboatá. E aqui, quando eu comecei a observar camboatás, ó, em junho de 2000, eu observei camboatá até janeiro de 2004. Aqui, ó. Agora eu posso fazer gráficos mostrando como que funciona a fenologia do camboatá. Eu posso, inclusive, trabalhar só com dados de um local. Aqui tem local, que é o local que tem mais dados, que é o local 1, onde eu fiz a fenologia. Eu fiz a fenologia em 4 locais. 1. Agora diminuiu o banco de dados. Ó. Tá só essas plantas aqui. Ó, ficou bastante reduzido o banco de dados para camboatá. Agora eu preciso filtrar aqui, copiar na verdade, ó, isso aqui. Então vejam o tamanho que era o banco de dados e o tamanho que eu selecionei aqui. Ó. Ctrl C, crio uma nova planilha, colar especial,
só valores, Ctrl V. Aí vamos supor que eu quero fazer uma média. Qual que era a média dessa fenofase igual a média para aqueles indivíduos de Camboatá nessa data aqui, ó, junho. Quanto em média tinha de antese, e aqui não é número de flores, tá? Aqui é porcentagem de Fournier, que é um conceito que eu ainda não expliquei para vocês, que é 0 não tem nada de antese e 4 teria 100% da copa com antese. Então vamos ver aí em média quanto teria, né, de antese nessas plantas ao longo de 4 anos. Ó. Então eu vou arrastando aqui. Ó. E ele vai fazer a média para todos os indivíduos aqui. Ó, fez. Aí vejam só. Eu vou ter que fazer o esquema aqui, ó, que é inserir uma linha, copiar isso aqui, para fazer um gráficozinho mais bonitinho aqui. Então, Ctrl C. E aí, Ctrl V aqui. Ó. Agora, eu sei que isso aqui é antese, então eu venho aqui, ó, e vou fazer o gráfico de linhas para tudo que aconteceu, em média, para aqueles 15 indivíduos que estavam com antese de Camboatá ao longo dos 4 anos. Como que foi essa fenofase? Aí eu venho em inserir, gráfico de linha, e lá está o gráfico. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, ficou um pouco pequeno, mas dá para enxergar. Ó. Em junho de 2000, em média, estava com 1,5. Se vai de 0 a 4, 1,5 seria, sei lá, uns 30, 40% das plantas, né, dessas 15, 20 plantas com a fenofase antese. Depois a fenologia foi diminuindo aqui a produção de antese, né, a porcentagem de antese cai. Depois vem o ano de 2001, de novo em junho, uma grande quantidade de plantas, né, e também uma grande quantidade da copa dessas plantas. Ó. 2 aqui, metade da copa, em média. Se fosse uma planta média, metade de sua copa estaria com antese nessa data aqui. E aí vocês percebem, ó, ano a ano, como que é a fenologia da antese da espécie 2 ao longo de 4 anos, considerando a média de 3, 6, 9, 12, 15, 16 indivíduos. Tudo isso tirado daqui, ó, desse banco de dados. Beleza? Depois o que a gente pode fazer aqui, ó, era pegar, por exemplo, a CAP, né, a circunferência e altura do peito desses indivíduos, jogar ela aqui, ó, por exemplo, joga ela aqui, ó, Ctrl V. Ih, não fez, peraí. Vamos lá de novo. Ctrl C, Ctrl V. Peguei a CAP, ó. E aí eu posso tirar o gráfico daqui, ó, deletar. Eu sei que aqui é CAP daqueles indivíduos que eu queria trabalhar. Eu posso fazer uma média aqui, ó, igual a média do que? Calma aí, vamos lá. Disso aqui, ó, até o fim aqui, ó. O quanto em média ao longo de 4 anos de antese teve nessa planta aqui, ó. 0,27. E aí a gente vai ver, ó, ao longo desse período de 4 anos, qual foi aqui o Fournier médio, né, por data, né, cada data. Aí eu venho aqui, ó, Ctrl C, e venho aqui, ó, colar especial. Só brincar um pouco com esses dados e mostrar para vocês o que dá para fazer, um monte de coisa. Ctrl V.
Aí eu venho aqui, ó, Cap, vou em inserir um gráfico de dispersão. Aí eu tenho o que aqui, ó? Porcentagem média aqui de produção de antese nessas copas, cada ponto aqui é uma árvore, ao longo de 4 anos. E aí eu posso traçar aqui, ó, com a direita um modelo linear mostrando uma equação linear que modela a produção de flores em Cupânia, que era a espécie 2, nesse enorme banco de dados, em função do tamanho das árvores ao longo de 4 anos. Ó. Vocês vão ver que existe uma relação linear considerável, né? 0,3, 34% das flores produzidas por essas plantas, e são várias plantas, tem a ver com o seu tamanho. Tanto é que a planta grande aqui, ó, com 100 centímetros de CAP, foi a que mais produziu. E uma planta bem pequena aqui, ó, com 40, não produziu nenhuma flor ao longo dos 4 anos de estudo. Percebam como é importante você, então, manejar um grande banco de dados para extrair justamente a informação que você quer e fazer sua tese, seu mestrado. Tá? Então, pessoal, não façam isso. Sair para o campo com qualquer tipo de planilha e sair coletando dados para depois pensar como é que coloca no Excel, como é que vai filtrar e como é que vai escrever o seu mestrado. Sinto muito, você não vai conseguir se o seu banco de dados for grande. E se você tiver um planejamento mínimo como esse aqui, você vai conseguir fazer várias coisas legais aí no seu mestrado depois. Então esse vídeo aqui é mais voltado assim, a alunos de pós-graduação e alunos que estão aí no dilema, né, de conseguir fazer banco de dados que funcionem, né, grandes números de dados. Um grande abraço, vou ficar por aqui, eu podia ficar mostrando um monte de outras coisas que esse banco de dados faz, mas acho que já consegui convencer vocês de que é importante pensar o que é linha, o que é coluna, e os gráficos, eles são depois, sempre são gráficos de relação, por exemplo, e gráficos de linha para mostrar como era a fenofase ao longo de vários anos. Então, pensem nisso, não deixem de fazer um bom banco de dados para não ter que depois ficar muitos anos aí tentando modificar um banco de dados que não funciona. Falou!